Uma coisa muito importante que eu quero trazer aqui para vocês é quando as pessoas me perguntam sobre radiestesia. Mesmo, radiestesia, ela cuida o quê? Ou qual a totalidade do alcance que existe na radiestesia? E aí que está a questão. A radiestesia, ela trabalha um campo magnético. Né? Se você já ouviu falar sobre o campo magnético que existe no corpo humano, que existe no nosso planeta, que existe na eletricidade, nas ondas da internet, no teu telefone celular, tudo à nossa volta, você sabe, existe ondas magnéticas, ondas de rádio, frequências. E a radiestesia? Onde que ela entra neste lugar energético e magnético? Sabendo que existe energia em todos os lugares, as energias que existem nas casas, nos lugares, nas paredes, foi o primeiro ponto de utilização da radiestesia. Claro que hoje a radiestesia possui esse nome, mas a compreensão de energia e localização dessas energias nocivas e positivas já é estudado e percebido desde o Antigo Egito e foi se utilizando em Roma, na Antiga Grécia, na China e em muitas situações muito próximas de nós. Quem aí já não ouviu falar de utilizar-se de uma forquilha, de um galho de uma árvore, para buscar água, cavar um poço? Isso também é radiestesia, um princípio de busca por energias em determinados lugares, que também é utilizado para buscas de metal no subsolo, buscas de ouro, buscas de qualquer outro tipo de cristal, enfim, também com grande precisão nas nossas vidas. Então, quando eu comecei com a radiestesia, a princípio ela partiu do cuidado com os lares. Claro que eu também cuidava das pessoas e eu trabalhei a domicílio durante algum período, indo a condomínios, auxiliando na limpeza energética, na contenção de determinada energia telúrica que existia naqueles lugares, auxiliando principalmente a causar um equilíbrio, né? Contenção energética de pontos telúricos, pontos nocivos que existiam no subsolo, e essa energia ela penetrava nas fundações e causavam distúrbios em luz, em correntes aquíferas, né? Nas águas, nos canos, né? E com certeza, como o lugar onde o prédio estava vinha de um lugar com uma história, um histórico muito antigo de dores, de escravidão, então o lugar tinha uma energia realmente muito densa. Mas aí você vai me perguntar, Cássia, na minha casa, eu consigo medir, saber qual é a energia do local? Ou eu consigo saber se uma casa que eu vou alugar, ela tem uma energia legal? Claro! Por isso que é importante você buscar a ajuda de um radiestesista, de um profissional em radiestesia, porque ele vai medir a saúde do local. Você dando o endereço, se você tiver a planta baixa do lugar, é perfeito. E mesmo se essa casa nascer do zero em uma planta, não podemos esquecer que o terreno possui história. E a nossa história naquele lugar permanece no lugar, permanece aquela forma magnética vivida naquele lugar, criando memórias, formas de pensamento que se impregnam naquele lugar. Te dou um exemplo. Eu moro na região metropolitana de Porto Alegre, muito próximo à zona rural de Viamão, aonde com certeza aqui nesses caminhos, há uns 200, 300 anos atrás,
tiveram muitas lutas, muitas guerras, inclusive batalhas de posses históricas por terras nessa região. Então existiu também aqui a escravidão. Então você imagina lugares hoje em dia que existem condomínios maravilhosos, em gerações passadas foram grandes fazendas, senzalas, antigos cemitérios, ou até muito anteriormente terras indígenas, né? E você sabe muito bem que muitas coisas, muitas energias, muitas histórias de dor e violência aconteceram ali. Então, nesse contexto, é importante se lembrar que é muito importante. Você vai morar num lugar, é preciso saber a história, e se você não sabe a história, é preciso saber a energia. E dá para conter esse tipo de energia? Sim. A radiestesia, já com estudos da geometria sagrada, ela possui a utilização do pulso magnético através dos gráficos radiônicos. Esse aqui da frente é o escape, ou o conhecido André Filipe cabalístico. De acordo com a necessidade de cada gráfico, cruz cósmica, decágono, perfeição, desimpregnador. Este é o programador físico, tetragramaton, selo de Salomão, antimagia, e esse aqui que é o meu preferido, turbilhão com prosperador, e este aqui utilizado especificamente para energias telúricas nos lugares, o Luxor, Triluxor. Mas é claro, não existem só estes gráficos, e eu vou demonstrar para vocês. Eu montei com no computador e a busca, porque eu sempre precisava fazer uma pesquisa de outros gráficos, de mais gráficos, e ainda assim não são todos os gráficos importantes para a utilização na radiestesia, porque existem gráficos específicos também para situações físicas dentro de um lar, existem outros que são utilizados preferencialmente para as emoções, para o corpo humano, né, desbloqueios e aberturas. Eu montei este gráfico aqui de pesquisa para saber se o lugar necessita da energia de algum gráfico aqui colocado. Gente, eu fiz 2 porque eram muitos gráficos e conforme foi surgindo, os gráficos foram mudando ou acrescentando, né? Diversos gráficos. Claro, obviamente não utilizados estes gráficos aqui, mas eu utilizei muito nesses trabalhos o pulso com gráficos em papel. Tem problema? Algumas pessoas utilizam, outras não. Eu não tenho problema, porque a energia do pulso é colocada lá. A energia do pulso, do gráfico que deve ser trabalhado, é colocada no lugar em um período determinado. Obviamente, ele não fica mais que o período não recomendado, inclusive pelo próprio gráfico, pela própria energia do lugar. Por isso que é importante saber se o lugar está ou não saudável, né? Porque podem sim existir energias de guerra, energias de tristeza. Te dou um exemplo. Lugares em que você aluga, né? Se você não tem a tua casa própria ainda, e se Deus quiser você terá, mas se você tem uma casa de aluguel ou vai morar de aluguel, você reparou que toda casa que você muda, até ela entrar na tua energia, ela custa um pouco? Por isso que a nossa cultura, ela já tem esse pensamento. Quando eu me mudar, eu preciso lavar a casa, limpar a casa. As pessoas lavam a casa do chão, né, do chão ao teto, do teto ao chão, achando que isso é o suficiente. Claro que a limpeza higiênica é eficiente, mas você precisa trabalhar energeticamente também para que você afaste miasmas que podem impregnar a tua energia, também deixar os seus animais doentes, quebrar os teus eletrodomésticos, né? Aí você entra num lugar, nossa, tá tudo se quebrando, o que que tá acontecendo? Tá havendo vazamento, né? Tá havendo curto nas minhas lâmpadas, a lâmpada de determinado quarto tá queimando. Mas será que aquele quarto
que a lâmpada sempre queima, não existe algum portal de energia em desequilíbrio? E é importante nós sabermos disso também. Por isso que a radiestesia para a casa ou para o ambiente de trabalho, ela se torna importante, essa pesquisa de qualidade da energia para você entrar no lugar sabendo que está tudo bem, né? E que você e aquela energia estarão tranquilas para que você forme a sua egrégora no lugar. Isso é muito importante. Então, quando você entrar em um lugar novo, saiba identificar na sua intuição, tem alguma coisa errada. Não sei o que é, vou buscar auxílio de um radiestesista. Muito importante isso, para que você tenha a condição de ter um fluxo mais tranquilo dentro deste lugar. Tá ok? Essa é a minha dica para radiestesia, mas é claro, eu ainda vou fazer outros vídeos, porque dentro da radiestesia tem muito detalhe e eu acho que você vai gostar demais. Um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau.